Só as peças da Avalon Joias podem trazer elegância e sofisticação para todas as suas ocasiões. A Avalon Joias é a melhor maneira de comprar semi-joias online com segurança e qualidade. Temos conjuntos, colares, anéis, brincos e uma variedade de acessórios que você vai adorar, é irresistível. Eu estou usando o meu sempre, agora só falta você. Para comprar é fácil, basta acessar www.avalonjoias.com.br. Eu espero a sua visita. Boa noite, terça-feira, dia de Hora da Coruja, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo e hoje vamos conversar sobre internet, os protestos que estão ocorrendo aqui no Brasil, inclusive vai ter Copa? Essa é uma pergunta que a gente vai fazer para o professor Pablo Ortelhado. Boa noite, professor, seja bem-vindo. O Pablo é professor na Universidade de São Paulo e aqui comigo também está o Paulo Giraldelli e o Paulo Francisco, que já ficou cativo aqui no programa. Agora eu sou participante. De certo modo, são 3 Paulos para você dar conta. Exatamente, vou tentar organizar essa bagunça aqui de Paulos hoje. Eu queria começar perguntando isso, vai ter Copa? Acho que vai, né? Amanhã parece que vai. Vai ter Copa, mas acho que vai ter um custo elevado para ela acontecer. Vai ter um custo para acontecer? Vai ter um custo elevado. Já teve, né? Houve um processo muito duro de remoção da população que estava em volta dos estádios, houve um processo de elitização dos estádios e houve a criação de leis que suspendem direitos civis durante o período da Copa. Então acho que é um custo que a gente já pagou. Eu vi isso na internet e eu cheguei a duvidar que fosse verdade. Não é boato, realmente durante a Copa, quem fizer protesto vai responder judicialmente por isso. Não, a Lei Geral da Copa, que era uma lei, que era uma das exigências para a FIFA para a realização da Copa do Mundo no Brasil, ela cria uma série de excepcionalidades, proibindo o comércio local em torno de um raio de 2 km do estádio, restrição de acesso no estádio, a proibição da liberdade de expressão dentro desse perímetro. Então, realmente, a gente tem um verdadeiro estado de exceção criado para a realização de um evento de uma entidade privada. Mas você não tem a proibição do protesto, mas você tem o perímetro onde o protesto é proibido. É proibido mesmo. É proibido dentro do estádio, eu não posso abrir uma faixa criticando nada. Eu só posso levar a bandeira de um país, eu não posso me manifestar publicamente sobre o assunto porque ele é proibido. Isso é uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Ela é muito assim flagrantemente inconstitucional, mas foi feita uma manobra jurídica para isso não chegar no STF a tempo de ser questionado. No caso, se a Dilma entra no estádio para fazer a abertura da Copa ou o término da Copa e ela é vaiada por todos que estão ali assistindo a Copa, todo mundo é preso? O que acontece? Vaiar pode, mas você não vai poder abrir uma faixa dizendo não. Você sabe que isso remete a uma situação interessante que é o seguinte, né? Quer dizer, durante a ditadura militar, isso nunca aconteceu. Só no período Médici aconteceu. Nos outros jogos, o Sócrates, por exemplo, entrava em campo com uma faixa pelas diretas ou com algum protesto. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Essa é a primeira vez que acontece isso. O que mostra que o PT realmente foi criado durante a ditadura. Ele aprendeu. Né? É um partido que aprendeu a fazer isso. Né? Porque só viu isso. Né? Quer dizer, viu até melhor, né? Porque nem era tanto assim. Eu me lembro que... E os jogos sempre serviram para isso. Né? O apartheid Mas sem querer tirar a responsabilidade do governo federal, acho que tem uma responsabilidade da FIFA. Todos os países que sediaram as últimas Copas do Mundo, elas tiveram que ceder. Na verdade, é o pacote. Se você quer teve restrição. Teve. Todos esses abusos aconteceram na Alemanha, aconteceram na França, aconteceu no Japão, aconteceu na África do Sul. É um pacote. Por isso que existe um forte movimento, já faz 20 anos que esses mega eventos, eles geram uma resistência, geram movimentos de objeção a eles, porque o custo político e às vezes social é muito alto, embora você tenha benefícios do ponto de vista do aumento do turismo, aumento da visibilidade do país, que tem ganhos
de política internacional, mas tem um custo. Você lembra que a França passou por isso em 98? Quando ela foi para a final com o Brasil, a França estava vivendo um período bem próximo aqui do Brasil, que eu me lembro, com essa questão de greve e tudo mais. Chegava aqui para a gente isso, olha, então, os metroviários estão fazendo greve lá na França, tem uma insatisfação geral da população, né? E aí foi a França com o Brasil para a final e ganhou. Que era também aquele período dos movimentos de periferia, de imigrantes, era isso? Não tinha nada. Não, lá teve greve de aeroportuários, né, dos trabalhadores da Air France. Imediatamente teve um monte de gente que não chegou na abertura da Copa do Mundo porque tinha uma greve da empresa aérea que opera a maior parte dos voos na França. E esse pacote é um pacote FIFA ou é um pacote para grandes eventos? Ou seja, Olimpíada também pode... Olimpíadas é igualzinho. Igualzinho? Igualzinho com variantes. Tem colorações diferentes, mas assim, é a mesma coisa, né? Você compra o pacote completo. Você quer isso, você tem que se submeter a essas exigências, que são exigências muito complicadas. Porque a Olimpíada... o apartheid foi contestado nas Olimpíadas, né? Começou a ser contestado nas Olimpíadas, né? E a gente tem agora não mais, então. Talvez as Olimpíadas... Não, nas Olimpíadas você sempre tem protesto. Sempre tem. Faz 20 anos... Ainda não é. Quer dizer, nas Olimpíadas o pacote não está dessa forma, então. Não, ele está igualzinho e tem protesto no mundo inteiro onde acontece. Não, protesto eu estou falando, protesto de quem participa, no campo. Sim. Especificamente com respeito à liberdade de expressão, eu não sei das Olimpíadas. O que vai acontecer, né? Eu não estudei até porque a gente ainda não chegou, porque como nós temos 2 grandes eventos, né? O Brasil foi fazendo o pacote pedaço a pedaço. Sim. Então esse aqui é o pedaço porque agora Copa do Mundo. O problema é como fazer o outro agora, né? Porque esse parece que vai... Por isso que a objeção é muito forte no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro vai estar vivendo os 2 mega eventos. Por exemplo, o processo de remoções, que na verdade... aquela mudança, expulsar a população local em volta dos estádios. E foi expulsar mesmo. Foi forte no Rio de Janeiro por conta das reformas ali em torno do Maracanã, mas a gente está tendo um outro processo preparatório já para as Olimpíadas. Então o Rio sofreu esse processo de uma maneira muito, muito brutal. A gente ficou morando direto no Rio de Janeiro por 3 anos e a gente pegou bem essa fase de quando o Rio foi escolhido para ser a sede das Olimpíadas. Foi absurdo como da noite para o dia as pessoas começaram a ser expulsas dos lugares onde elas moravam por causa de especulação imobiliária. A gente conversou isso aqui com o Guilherme Boulos outro dia, né, que no Hora da Coruja. Mas eu vejo que essa coisa... Eu vejo as pessoas me perguntam por que o brasileiro não foi contestar quando o Brasil estava concorrendo às Olimpíadas, a ser sede das Olimpíadas e da Copa e tudo mais. Eu acho que por mais que a gente tenha visto isso nos outros países, a gente não tem esse contato direto, a gente não, de certa forma, não sabia como funcionava muito bem isso, né? Eu acho que tem 2 coisas quando se fala isso. A primeira é que quando o Brasil começou a pleitear, houve muita discussão. Foi vazado, por exemplo, não sei, acho que foi no Wikileaks que se vazou um modelo desses contratos. E houve discussão, saiu matéria nos jornais, mas você não gera mobilização popular por uma ameaça imaginária. É totalmente diferente a indignação quando isso... pode ser que o Brasil tenha, porque o contrato, na verdade, ele é um contrato secreto. Os termos desse contrato não são públicos. A gente está vendo os efeitos públicos desse acordo. Entendi. Mas a gente não sabe o conteúdo desse acordo. Esse acordo, né, ele exige contrapartida do país sede e os termos vão sendo ajustados. O país tem alguma flexibilidade, mas não tem muita. A gente descobriu de fato quando foi aprovada a Lei Geral da Copa. Isso aí faz 1 ano. E aí começou um processo de mobilização contra a realização da Copa do Mundo, principalmente também depois do processo de remoções, porque daí a gente teve 50 mil famílias que foram removidas, não é pouca coisa. Absurdo. Eu estava lembrando que, junto com todas essas aprovações, veio também aquela questão de que o que foi prometido não foi cumprido. Né, de certa forma. Lembra quando aconteceu toda essa história da Copa? O que ficou na minha cabeça é o seguinte: dos males o menor, porque vai ficar uma infraestrutura que o país está precisando no momento. Trem-bala, né, e tudo mais que a gente precisaria. Aumento do metrô. Eu, por exemplo, na época, eu fiquei entusiasmado. Por quê? Porque o Rio de Janeiro não tinha nenhum projeto de salvação.
tudo que se já... Realmente, né? Então, a gente até fala assim, pô, é a chance do Rio de Janeiro se salvar. Se reerguer, né? Uma cidade abandonada, estava abandonada. Ninguém quer fazer absolutamente nada no Rio de Janeiro. E aí a Copa seria aí o redentor do Rio. E também, cá entre nós, eu nunca imaginei que o governo brasileiro, principalmente tratando um governo do PT, fosse entrar num contrato desse. Sinceramente, posso ser o maior ingênuo, o maior bobo da história, mas eu não imaginei que fosse dessa maneira. Né? Eu imaginei que fosse um contrato assim, eu cedo tudo. Eu faço um contrato secreto e cedo tudo. Quer dizer, eu fui tomando essas bordoadas no decorrer do processo. Eu lembro da história da bebida alcoólica, né? Porque a nossa lei diz que não pode ter bebida alcoólica dentro do estádio e a FIFA exige que tenha a bebida alcoólica. Eu pensei na época, a FIFA exige, bela porcaria que ela exige, se não pode, da lei do nosso país não pode, e pronto, né? A gente vai dar um jeito de resolver. Não dê, exatamente. Foi lá e aí que eu fui tomando o pé no que tinha acontecido. Sei lá, uma coisa que eu mesmo... Porque é muito... É um negócio... Não, é muito chocante. Você muda uma lei de segurança nos estádios que proíbe bebida alcoólica e agora pode porque a Budweiser é patrocinadora da FIFA. É por isso. Eu sei. É só por isso. Eu vi que é por isso. E você muda uma lei nacional para atender o interesse de um patrocinador de um evento privado. Sabe por que eu achei que não aconteceria isso? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente não pode ter a marca de cigarro como propaganda, né? E durante as corridas de Fórmula 1, não tem, né? Nesses carros aqui, os patrocinadores tá tampado lá, não tem e tal. Então, assim, poxa, veio vir a FIFA, um evento como esse da Fórmula 1, não vai poder ter a que é outra magnitude, né? A Copa do Mundo é o maior evento realmente, agora a gente está entendendo que é o maior evento. Não é só o maior evento esportivo, é o maior evento. O planeta para assistir isso. Aí tem um impacto econômico gigantesco. É por isso que países, a gente não é só o Brasil que se submeteu a isso, a Alemanha, a gente está falando de país grande, país sério, com tradição. País sério. É país grande também, porque os países pequenos têm muito pouca força de negociação. Né? Mas a gente está falando de Alemanha, que deve ser o quê? Terceira, quarta economia do mundo. O Japão, todo mundo se submeteu a esses termos que são assim bastante absurdos. E essa questão do contrato secreto que você estava falando, do Wikileaks que você falou... Eu não lembro se foi o Wikileaks, teve um site que vazou os termos, porque como antes de escolher os países, a FIFA apresenta os contratos, porque para os países se candidatarem, eles precisam estar cientes do que eles estão se candidatando. E um desses países, um funcionário de algum desses países vazou não é? E o pessoal que depois se articulou em torno dos comitês populares contra a Copa já estava utilizando esse documento durante o período de candidatura do Brasil para começar o debate público em torno das implicações da gente assumir um evento dessa natureza, né? E houve um pouquinho de debate, mas era um pouquinho porque era muito especulativo. Esse documento ele era apócrifo, assim, ninguém garantia que ele existia, que ele era legal. A gente descobriu que aqueles termos valiam agora. Sim, eu fui mudando de opinião durante o processo. Eu fui mudando de opinião, ficando receoso com a Copa durante esses anos, durante esse período todo. No primeiro momento me pareceu assim, o Rio de Janeiro, nesse estado que está, só tem uma salvação, né? Fazer algum evento, alguma coisa que possa administrar o investimento. Porque eu acho que a oposição, as pessoas tentam jogar, principalmente o governo, os diferentes níveis de governo, dizendo que essa oposição à Copa do Mundo é uma oposição contra o futebol. Não tem nada a ver não tem nada a ver com futebol. É uma oposição à submissão da nossa soberania a um interesse de uma entidade privada que está explorando economicamente o evento esportivo, que faz parte da nossa cultura, que todo mundo gosta. Eu gosto, eu vou assistir os jogos, mas assim, o fato de eu torcer, de eu gostar de futebol, não faz com que eu suspenda meu juízo crítico e ache essa barbaridade uma coisa normal, que a gente tem que aceitar. Agora que a gente já assinou, não pode protestar. Como assim não pode? Claro que pode protestar. Lógico, deve protestar. Eu acho que a gente demonstra para o mundo que a gente tem um pouquinho de dignidade, que a população está em desacordo com os compromissos que o governo assumiu, que a gente é uma democracia de fato, uma sociedade civil independente do governo,
eu acho que a gente só transmite valores positivos. Não é? Faz um ano, um jornal alemão soltou uma manchete, fez uma matéria dizendo assim, finalmente um país se levanta contra a FIFA. Eles fazem o que nós não tivemos coragem de fazer. Eu falando acho dos alemães. fantástico. É a nossa hora de fazer isso. É a hora, talvez, da FIFA começar a perceber que ela pode ser bloqueada. Se os países começarem a não aceitar mais que a FIFA tenha todas essas exigências, ela vai ter que mudar. Ela vai ter que aceitar que cada país é diferente. Mas a tua pergunta sobre não vai ter Copa, ela tinha um outro sentido também, das manifestações. No sentido das manifestações, né? Você que acompanha, né? É que se não vai ter Copa é uma coisa assim muito... É um grito muito da rua, né? As forças políticas que estavam organizadas em torno da questão da Copa do Mundo, elas estavam muito... Elas tinham outro lema, né? Que tem ainda os comitês populares pela Copa, que é Copa para quem? Né? Discutindo para quem que é a construção desse evento, quem é que ganha, por que ele está acontecendo, tentava discutir isso. Né? E aí nas ruas, durante a Copa das Confederações, alguém gritou e pegou, não vai ter Copa. Que era um misto, assim, um pouco de ameaça, um pouco de... Era meio irônico também, mas pegou aquela coisa, a voz do povo, e virou, digamos, o lema informal, mas eu acho que não tem... assim, grupos políticos muito, ele é... Até porque ele é meio uma indignação. Ela pegou porque ela diz muito a indignação com relação... Ela expressa de uma maneira muito autêntica a indignação na verdade, de uma parcela bem grande, né? As pesquisas têm mostrado que 45% da população brasileira é contrária à realização da Copa do Mundo no Brasil. A gente não está falando de uma coisa assim pequena, né? Esses protestos, eles expressam... Embora não seja metade da população que vai às ruas, a parcela que for às ruas, ela expressa metade do Brasil. E qual que é a influência dessa Copa nas eleições em outubro? Eu não sei te dizer, é muito difícil. Ela com certeza tem impactos políticos, né? Vai depender muito do que acontecer. Porque a gente pode ter protestos e esses protestos conviverem de uma maneira assim mais ou menos harmoniosa com a realização da Copa do Mundo, e aí, enfim, não sei como é que a gente vai ler retrospectivamente a realização dessas duas coisas, mas pode acontecer a gente tem uma polícia extremamente bruta, então pode acontecer da polícia fazer uma bobagem e matar um manifestante, e aí as implicações são imprevisíveis, né? Porque eu lembro, por exemplo, até a influência da mídia nisso geral, né? Quando aconteceu o acidente com um jornalista, que culparam os black blocs e tudo mais, parece até que a opinião popular, a população se virou contra os black blocs, né? Então eu fico pensando se durante a Copa não pode acontecer alguma coisa desse tipo, só que aí não quando o manifestante, da polícia reagir muito pesado em cima dos manifestantes, né? E acontecer alguma coisa desse tipo, de morrer um manifestante, de ter alguma coisa assim, e aí o negócio fica feio. É um risco grande que a gente está correndo, porque a nossa polícia é muito mal treinada, e a gente vai ter polícia junto com o exército, a gente vai ter polícias de alguns estados que estão muito desacostumadas a uma oposição mais ativa da sociedade civil, não sabem lidar com protestos. Não é uma polícia que foi feita para lidar com a democracia, né? Exato. Eu conheço um policial, estava comentando isso outro dia, e ele trabalha na burocracia da polícia há 20 anos. Só na burocracia da polícia, sempre. Durante as manifestações do ano passado, ele foi chamado para ir para as ruas, foi obrigado a ir para as ruas, ele teve que ir. Aí chegou lá na rua, o que vai fazer? Dá aquele monte de munição com as coisas? Joga aí a bomba de efeito moral e ataca. Não está preparada, a pessoa está há 20 anos na burocracia da polícia. Ela não quer, se ela está na burocracia, é porque ela não quer a rua. Ele já saiu da rua para não ter que enfrentar mais isso. Isso acontecendo aqui em São Paulo vai acontecer bastante, porque tem um colega que estuda a polícia, ele estava me contando que a estratégia durante as manifestações na verdade, você tem uma presença muito ostensiva. Então eles vão colocar um contingente muito grande, mas uma boa parte desse contingente é gente que não sabe usar, gente que não está na rua, gente que está especialmente despreparada, gente que está muito assustada porque tem um discurso meio assim criminalizador e muito sensacionalista em torno dos black blocs. Então os policiais estão muito assustados, e gente assustada com uma arma no coldre é muito perigoso. E teve chamada também do exército, não teve? Então, esse é o meu medo. Eu acho que eu fico pior ainda a chamada do exército para atuar como polícia na rua.
Isso é muito perigoso. Você teve aquelas fotos do tanque na rua de Salvador, não lembro. É muito interessante tudo isso, né? Porque essa geração que está comandando é a geração acusada de torcer contra o Brasil, né? Nos anos 70. Sabia? Não. É a geração que, enquanto estava acontecendo a Copa, nos anos 70, era a geração que estava pegando o avião aqui por conta de troca de embaixador, né? A geração que estava... E é a geração que está governando hoje, boa parte, Dilma e companheiros, né? Estão governando. Então é interessante você pensar isso, né? 40 anos depois, você imaginar que essas pessoas governando, né? Elas não se lembrem, né, que elas estiveram sendo postas para... O lema era ame ou deixe, pô. Imagina, né? Ame ou deixe. Quer dizer, ou você gosta do Brasil com futebol, com Médici, ou você vai embora. Então tudo bem, eu vou fazer a troca, né? Dá um embaixador aqui e vocês vão embora, né? Vocês não gostam, vão embora, né? É interessante que isso tenha morrido na cabeça dessa geração, ou então está aí presente, né? Ela está reproduzindo a violência que ele viu, né? É ame ou deixe o país. Ou você ama que a FIFA veio para cá e o futebol está aí, ou você vai deixar o país. É que eu acho que para muita gente do governo, quem não estava na operação dessa negociação, mas estava apoiando o governo, eles foram surpreendidos também. Foram surpreendidos com os termos. Os termos não eram conhecidos, com exceção, digamos, das pessoas que realmente estavam implementando o plano. E aí muita gente reagiu, falou, bem, agora que já foi, agora não vamos estragar. Mas lidaram mal, de certa forma, claro eles lidaram muito mal com isso, né? Eles lidaram, mas eles estão pensando com essa cabeça. E aí você gerou essa coisa de gente de esquerda, com formação internacionalista, vestindo verde e amarelo, gente de esquerda se opondo às greves que estão acontecendo. Então está uma inversão de sinais, a gente está com um país muito confuso. Acho que quer dizer, pensando lá para trás, pelo menos essa história da liberdade, eu acho que uma pedra no sapato muito grande, né? Vai ficar marcado para sempre isso, né? Porque foram pessoas que que foram acusadas, depois que voltaram, de terem torcido contra. Né? Você foi de esquerda naquele período, você torceu contra, você queria que o Brasil perdesse. Né? Essas pessoas carregaram isso durante anos, né? E elas não se darem conta de que elas estão reproduzindo esse esquema, né? Reproduzindo a juventude empurrada para fora. Quer dizer, você é contra o Brasil, né? Porque você vai fazer protesto. Né? É uma coisa tão brutal isso, né? Tão brutal que isso tenha sido reproduzido tão fidedignamente para uma juventude que não pegou em armas, que nem, né, mal está pondo máscara. Né? Quer dizer, Agora, o mais interessante foi esses dias essa notícia do PCC aliado aos Black Blocs, né? Quer dizer, essa é mais... sim. É uma não notícia, né? É uma manchete. É uma manchete, né? É uma manchete sem fatos. Na cara dura, né? É uma manchete, uma Capa entrevista com um rapaz que dizia que eles não têm ligação, mas que se acontecer uma coisa e outra, isso vai criar um momento assim no país. E isso virou a manchete. Virou a manchete. Black conta com o PCC. E daí para falar que são aliados ao PCC, e o ministro da Justiça dá uma declaração muito infeliz de que isso é inadmissível, e a Polícia Civil acelerar um processo muito esquisito do ponto de vista judicial, que tem mais de 300 pessoas sendo investigadas por conta da sua orientação política. Então isso... Mas todas essas pessoas vão estar na delegacia, trancafiadas durante o Jogo do Brasil. Eles têm feito já nas últimas. Esse inquérito tem 300 pessoas e elas foram chamadas já nos últimos protestos, elas foram chamadas para depor. Várias delas não foram, porque você não é obrigado a aceitar a convocação para o depoimento. Você é chamado 3 vezes e depois, se você não for a terceira, normalmente você tem a chamada condução coercitiva. Eles já estão fazendo a condução coercitiva justamente para retirar o que é um absurdo, porque eles estão utilizando a convocação para depor, que é um instrumento de investigação judiciária, e estão transformando nisso na suspensão do direito civil. Está retirando o direito dessas pessoas de expressarem sua indignação, que é um direito constitucional,
Né? Isso é uma manobra para tirar essas pessoas que são consideradas ativas ou líderes dos movimentos das ruas. Eu vi um artigo de um desses líderes que ele fala, olha, vocês vão poder fazer prova, não podem reclamar, vão para a escola, mas eu não vou porque eu fui convocado. Né? Não para a seleção, mas eu fui convocado para ir para a delegacia durante o jogo para poder dar depoimento. Não, esse é o caso, começou, né, a investigação das pessoas começou rapidamente. Né? Quem participou logo nos primeiros movimentos começou a ter computador invadido, as pessoas foram nas casas. No Rio de Janeiro foi logo de começo. Né? São Paulo chegou mais tarde a coisa, mas no Rio logo de começo. Tanto é que teve aquela garota lá que estava viajando e o pai não deixou ela voltar porque né, já tinha um professor lá da UFF, né? Vários estudantes lá no Rio de Janeiro, quando a gente estava lá, foram mandados lá para cadeia, esqueci o nome agora. Bangu. O Bangu, foram mandados para Bangu, os estudantes ali da universidade estavam se manifestando, foram mandados para Bangu, colocados ali no meio dos outros bandidos e... Mas assim, a declaração do Ronaldo é significativa. Que não é uma declaração de um jogador de futebol bobo. Pode ser, mas é a declaração de um cara do comitê organizador de descer o cacete. Então, ele falou uma coisa que outras pessoas falaram nas reuniões. Né? Ele não é uma coisa da cabeça sozinha, né? Não, é óbvio que isso é orientação. Né? Quer dizer, ele a ingenuidade dele de falar isso, né? A bobagem dele falar, mas ele não está falando da cabeça dele, ele participou do comitê organizador e isso rolou ali, né? Quer dizer, do tipo, é uma coisa totalmente sem sentido, porque o ministro da Justiça, em tese, o que ele alega é que ele quer que o problema dele são duas coisas. São os torcedores estrangeiros, que ele teme que sejam agredidos, e as delegações estrangeiras. Mas quem imagina que um manifestante atacando um torcedor estrangeiro? Isso é uma coisa completamente despropositada. Que o manifestante vai se importar? Ele seguramente vai manifestar próximo ao torcedor estrangeiro por conta da visibilidade, isso com certeza. O maior risco é justamente esse, a manifestação correr perto de onde estão os torcedores estrangeiros e essa polícia despreparada for atuar para impedir a manifestação, isso gerar um conflito assim, generalizado que envolva os estrangeiros, envolva o torcedor brasileiro estrangeiro. É só lembrar do ano passado que até o vinagre, lembra? Era um problema. Então é uma coisa assim, coisas pequenas acabam virando um problema gigante. Não podia. Nós tivemos um episódio que mostra muito bem como é que o PT age. É até engraçado pensar nisso. Como o PT age na condução das coisas na mídia, que é o episódio de lembra quando os médicos cubanos chegaram? Teve um pequeno protesto no aeroporto. Né? E nesse pequeno protesto tinha a foto do médico, né, um dos médicos negro, né, que foi agredido por uma moça. Que não foi agredido, na verdade a moça falou umas abobrinhas para ele, né? Uma médica lá que estava lá presente. Agora, não para mais de rodar na internet a foto dele, né, a foto desse cara agredido, né, conversando com a Dilma, do tipo assim, não, olha, não tem problema, eu estou aqui para ajudar o Brasil, já que os médicos não querem fazer o serviço deles, eu vou ficar aqui até o final, vou ajudar. Quer dizer, você fazer de qualquer foto, de qualquer imagem, alguma coisa que você reverte em favor do governo, é uma das coisas simples, né, na atual circunstância. Super simples, ainda mais você tem uma maquinaria enorme, paga, para funcionar na net o dia todo, né? Que é uma maquinaria do PT, internet, não é brincadeira de se enfrentar, né? Não é só isso, eles patrocinam todos os meios de comunicação, todas as televisões, todos os grandes jornais. Mas você tem dois níveis na net. Você tem um nível governamental do patrocínio oficial e você tem um nível de bandidagem articulado em torno do nosso amigo Nassif, né? Que forma dossiês e dossiês falsos e vai soltando. R$7 mil para você participar disso, né? É um esquema
que o PSDB fica até aturdido, né? Porque eles falam, pô, não temos dinheiro para bancar um esquema desse, né? Falando nessa questão de dinheiro, o Frederico fala que ele acha que o governo não deve patrocinar eventos privados, né? Como que funcionou esse patrocínio brasileiro para poder trazer a Copa? Eu sei da isenção de impostos. Teve isenção de impostos e teve investimento brasileiro. Eu sou dos que acha que tirando, mas é isso, tirando, óbvio, irregularidades na construção do estádio, superfaturamento, essas coisas óbvias que eu acho que todo mundo é. A questão da execução das coisas. Tirando isso, eu não sou dos que acham que esse é o maior dos problemas. Eu acho que o custo não é tão elevado. O problema maior, eu acho, é a submissão a submissão da nossa soberania, a suspensão de leis, suspensão de direitos, principalmente de direitos sociais. Por exemplo, as famílias que estavam morando lá, por que elas precisavam ser removidas? Por que tem que ter uma zona de exclusão? Por que os vendedores não podem, vendedores locais, o sujeito que tem um bar que fica próximo ao Maracanã, ele não pode vender normalmente? Por que o Museu do Índio teve que ser retirado? Essas questões, para mim, que são as grandes. Eu acho que teve investimento público, do ponto de vista do governo, isso é visto como investimento. Nós vamos investir, a gente vai ter retorno por parte de turismo. Eu acho como um monte de outros investimentos em ações. Eu acho que esse não é o pior. Tirando, claro, o problema. Parece que teve uns estádios aí que a coisa foi bem feia. Mas eu acho que isso até as próprias pessoas do governo, assim, pelo menos as pessoas sérias do governo, não compactuam com isso. Se a gente realmente vai ter que apurar, depois da Copa, o que teve de sistema de corrupção, de superfaturamento e tudo mais. Mas isso não tem a ver com a Copa, né? Isso é um problema nosso. Isso não tem, muito a maior, gente enfrenta isso há muito tempo já. E com relação ao dinheiro, eu me enganava, porque eu achava também que era um super dinheiro e tudo mais, mas eu vi que não. Corresponde a quanto % da nossa dívida externa? Não, é um negócio relativamente... O valor que a gente paga mensal, 10% da nossa dívida externa mensal. Quanto ao dinheiro ínfimo, em si próximo, perto de outras coisas, né? O problema é que a maneira política como foi conduzida, porque eu acho que aquelas manifestações de junho assustaram algumas pessoas do governo. Deixaram as pessoas assustadas e a reação foi esquisita. As declarações de pessoas que eu não imaginava que iam fazer aquelas declarações foi de... Quem são as lideranças, né? Primeiro querer encontrar lideranças naquele movimento do tipo assim, como que o povo está pensando sozinho? Deve ter alguém aí que tomou de nós o movimento social, né? Um pouco isso, parece que o PT ficou assustado, Marilena Chauí ficou assustadíssima, né? Ela, oh meu Deus, como é que pode esse movimento? Né? Outro dia veio o rapaz aqui, o nosso amigo o Boulos, né? O Guilherme, e ele estava preocupado por que o movimento, né? Em junho, tinha um carinha lá pedindo a pena de morte. Eu perguntei para ele, e se tivesse uma vanguarda comandando, como a que você gosta de que tenha, né? Você ia fazer o que com o cara? Você ia lá tirar o cara? Ele não soube falar para mim o que fazer, né, nessas horas, né? Porque uma certa esquerda que está tão acostumada em montar movimentos com lideranças, não é? Que quando aparece alguma coisa que você não encontra o comitê organizador, eles ficam apavorados, né? Então, me pareceu que teve essas duas reações. Uma, de desconsiderar o que aconteceu em junho. E a outra, de considerar demais. Querer encontrar os cabeças, né? Querer pôr na mesa. Então são vocês. Aí fazer ligação com o Freixo, né? Então tem um partido por trás, é o Freixo que está por trás, pagando dos R$150 para cada manifestante, né? É uma esquerda que não consegue entender que sem ela também pode ter movimento social. Até porque veio da internet, né? Não tem como você querer que tenha lideranças a partir da internet. As pessoas simplesmente elas vão se agregando ali, sem muita organização, e de repente acaba sendo algo explosivo. A gente acaba não conversando sobre isso, né? Sobre a internet. Qual que é o papel da internet nessas manifestações e em toda essa questão sobre a Copa? Eu acho que na Copa, como nas manifestações que tiveram antes da Copa, a internet ela é muito importante, mas ela é tão... Eu sou dos que acham que ela é tão importante
ela é importante para as manifestações como ela é importante para qualquer coisa. Ela é importante para a gente discutir, para vocês discutirem filosofia. Livremente, ela é importante para vender produto, ela é importante para você estudar, ela é importante, ela ganhou uma centralidade, um meio de comunicação ganhou uma centralidade na vida. O que eu acho é que ela não explica o que a gente está vivendo. Não é? Porque houve uma tendência, principalmente no discurso jornalístico, de atribuir a natureza desse movimento à natureza da internet, como se o fato desse movimento ser horizontal, sem lideranças, como ele efetivamente foi, se devesse ao fato do nosso meio de comunicação predominante hoje ser a internet, que é uma rede horizontal interativa. Você acha que não? Não, tenho certeza que não. Não foi. Se a gente não tivesse a internet, você acha que o movimento teria acontecido dessa mesma forma como foi? Sem uma liderança? Eu tenho certeza porque, na verdade, do ponto de vista histórico, é o oposto que acontece. Esse tipo de movimento, ele começa a surgir extremamente horizontal, anti-institucional, não é? Que é avesso e que desconfiado do papel das lideranças, ele precede a invenção da internet. E, na verdade, a internet, de certa forma, não a internet, mas a internet tal como ela está configurada hoje, ela é a expressão desse movimento. Mas se a gente for tentar ligar as duas coisas, é mais um movimento social que revolucionou a internet do que a internet que revolucionou o movimento social. A gente esquece que, por exemplo, no Brasil, nos anos 70, os movimentos eram fortemente anti-institucionais, eles eram desconfiados da liderança, que se chamava de basismo, né? Esse discurso participacionista, que era o termo que se usava nos anos 80, ele era totalmente em defesa da organização face a face, da democracia direta, desconfiando das eleições, desconfiando dos partidos políticos. E esses movimentos, por uma particularidade brasileira, eles optaram se federar e fundar o PT e viraram o oposto, né? Porque é um partido altamente institucionalizado. E a gente viu esse processo que acontecia no Brasil, como aconteceu em todos os países do mundo, né? Se descolou. Então a gente teve a fundação do PT, que veio desses movimentos, mas que foi canalizado por uma prática institucional, e a gente viu o desdobramento dessa lógica em novos movimentos sociais nos anos 90, que são os movimentos que estão na gênese de junho. São os movimentos, não é à toa que é do passe livre, cuja média de idade deve ser 20 anos, 18 anos. É uma geração que não participou dessa opção que o PT fez lá, dos movimentos sociais fizeram quando eles se federaram no PT, de entrar para a via institucional e seguiram nesse processo de aprofundamento da democracia, de questionamento das instituições, de questionamento dos partidos políticos, não é? Então, acho que é um processo social que independe da internet. Na verdade, quando a gente olha para a história da internet, a gente vai ver que a história da internet utilizada da maneira como a gente entende, ela é fruto da ação dos movimentos sociais. Tem duas comunidades que forjaram o que a gente chama das redes sociais, que são essas formas de comunicação onde um fala para todos e todos falam para o Castell fala. Tem 3 tipos de comunicação: a comunicação de massa, né, que é dos jornais, da televisão, né? Então eu tenho um apresentador, ou eu tenho uma redação que produz e todo mundo escuta ou lê, né? Todo mundo é passivo e eu tenho um centro produtor. Eu tenho um modelo de interação, que é o modelo do telefone, mas ele é 1 a 1. Né? Então um fala e o outro escuta, mas eles só falam entre si. E as redes sociais, segundo Castells, elas teriam gerado uma terceira forma, que é aquela da tua timeline. Você fala para muitos e muitos falam para você. Sim. E essa seria a revolução. Essa revolução, ela foi feita pelos movimentos sociais. Foram os movimentos sociais, quando a internet foi privatizada nos anos 90, que pegaram essa potencialidade interativa da internet e começaram a experimentar formas de comunicação interativa, sites onde eu publicava. O modelo das empresas que começaram a explorar a internet nos anos 90 era o modelo dos portais. O modelo dos portais é que nem TV, é que nem rádio, é que nem revista, não é? Poucos falam e muitos escutam. Sim. E os movimentos sociais começaram a experimentar sites interativos. E não é à toa que quando a gente olha na gênese do Twitter, Twitter começou com ativistas, Flickr começou com ativistas, Craigslist começou com ativistas, YouTube começou com ativistas.
né? E o resto dos grandes sites interativos vieram da comunidade acadêmica, que é uma outra comunidade altamente, que tem uma estrutura de comunicação horizontal e participativa. Daí veio o Google, que é uma empresa que veio da Universidade de Stanford, a Facebook veio da Universidade de Harvard. Então, quando você olha para a gênese dessa revolução nos meios de comunicação, você vai encontrar ou movimentos sociais ou universidade, ou às vezes os dois combinados. Você tem um termo que você usa, você é contra a ideia de que tecnodeterminismo, né? Eu já vi você falar. Fala aí. Então, porque eu acho que essa ideia de a gente fala assim, olha, o que aconteceu em junho, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu nos Estados Unidos com Occupy Wall Street, o que aconteceu com 15M na Espanha, é fruto da internet, é um tecnodeterminismo. Como se os meios, a tecnologia, ela determinasse a forma social. Obviamente que a tecnologia facilita, o fato da gente ter uma tecnologia interativa, ela facilita que esses novos movimentos sociais que têm essa forma horizontal se desenvolvam muito mais rapidamente, porque ela é adequada, existe uma homologia de forma entre movimento social e tecnologia. Mas essa homologia de forma ela é produto da ação dos movimentos sociais e da universidade, que tem formas de comunicação horizontal, e não o contrário. E a gente tem que olhar historicamente como é que essa tecnologia foi forjada. Porque eu acho que eu penso assim, que a ideia dos movimentos sociais, pelo menos no Brasil, não sei, a experiência minha lá fora é menor, bem menor. Mas assim, eu penso que muito da horizontalidade dos movimentos sociais era retórica. Era muito retórica, ela nunca se efetivou. Particularmente, eu achava muito mais democrático as convenções do MDB e do PMDB do que do PT. Participei dos dois partidos na fundação. O movimento social, no Brasil, era um movimento de liderança. Nunca foi horizontal. Então, mas se olhar os primeiros o carisma dos primeiros deputados do PT, e dos primeiros... É engraçado, porque são pessoas, são líderes. São líderes. Mesmo... E está aí o Lula, né? Até hoje, né? É um grande líder, né? Tomou conta do partido, né? Hoje ele se deslocou do partido, né? Mas quando a gente olha para outros países que o Brasil é muito particular, que o Brasil tem essa experiência de um partido de movimentos sociais. A única coisa que eu conheço parecida é o Partido Verde da Alemanha. Mas o Partido Verde é um movimento, que é o Movimento Verde. Aqui foi todos os movimentos. É um movimento de habitação popular, o movimento sindical, a gente teve o movimento contra a caristia, o movimento de mulheres, todos os movimentos se federaram. Então, foi um esforço da sociedade civil para a fundação de um partido. É uma coisa muito particular. Quando a gente pega um país que não viveram isso, a gente vê que esse processo de radicalização da experiência democrática, ele foi gradativo. Ele começa nos anos 70 Sim. e ele vai. E eu não vejo por que o Brasil, essa experiência que a gente viveu no final dos anos 70, início dos anos 80, não fosse, de uma maneira incremental, chegar a uma experiência como o movimento Passe Livre. Ele teria, acho eu, se não fosse essa escolha política que foi feita de institucionalização, ele gradualmente evoluir para isso, como aconteceu no mundo inteiro. A minha experiência assim, com a internet, ela é mais... Eu acho assim, por exemplo, nós não teríamos... O nosso movimento social, ele não é suficientemente democrático para romper com... A internet forçou ele a ser democrático, no meu entendimento. Eu não acho, porque a gente está falando, o movimento social que está na gênese do que a gente viu em junho, não é o movimento social do PT. É um movimento social que foi reinventado no final dos anos 90, do início dos anos 2000, por uma geração que já não se enxergava naquele processo de institucionalização. Então, mas aí o Paulo fala que assim, uma geração internet. Mas é uma geração internet. Eu não sei, eu pensaria dessa forma também. Internet. Não é que inventou, a internet é dos anos 70. Sim. Não é? E ela tem uma evolução. É uma geração, inclusive, que você percebe que ela já estava cobrando a internet, né? Uma geração que estava... Dá a impressão que não teria como não ter internet nessa geração, né? As rádios já estavam interativas, né? As rádios todas de juventude, de cursinho, já estava toda interativa, né?
nesse período. Então, mas foram esses movimentos que moldaram a internet. Por exemplo, aqui, eu posso contar todo, em detalhes essa história, porque eu vivi essa história. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o movimento de comunicação alternativa estava experimentando com formas para a internet, formas participativas com o modelo de rádios livres, que foi muito forte. Foi muito forte nos anos 90. Sim. E o que era o movimento de rádios? Essa relação muitos, eu tenho uma programação, essa rádio, ela está trazendo, por exemplo, a Rádio Muda da Unicamp. É uma programação, você vai lá, assina uma lista e você tem um programa semanal de 1 hora. Você fala para muitos e todo mundo que está escutando pode ir lá e pode falar. O que é uma rede social a não ser você trazer esse modelo de comunicação para dentro da internet? Mas só que a internet não precisa ser assim. Tanto não precisa que no final dos anos 90 a internet não foi assim. Entendi, na época dos portais, a internet era um grande controle remoto. A gente vê muito isso ainda em Web TV. O Web TV tentando reproduzir, de certa forma, o que a televisão faz, né? Do que as redes fazem. As grandes redes de televisão. E a gente vê que o grande tchan da internet é você não reproduzir isso. Você não reproduzir aquela coisa da televisão onde meia dúzia de pessoas são responsáveis por tudo que vai ser feito. Produz, eu escolho conteúdo, eu faço, ninguém opina, você é passivo da minha frente. A gente vê que a Web TV está caminhando por outro lado, né? Uma participação total das pessoas. Agora, eu não tinha pensado por esse lado que você falou, de que estava surgindo ali. Não, mas é porque são as mesmas pessoas. Entendi. Quem começou a fazer os primeiros experimentos de sites interativos na internet é gente que vinha do movimento de rádios livres, gente que tinha feito fanzines nos anos 80, gente que estava experimentando com a comunicação participativa fora da internet. Por que estava experimentando? Porque os movimentos sociais já estavam experimentando com formas mais horizontais, já estavam questionando o processo de lideranças, já estavam querendo se organizar de uma maneira mais horizontal e estavam criando formas de comunicação que estavam ajustadas a esses experimentos mais democráticos. E você acha que a consequência disso para o Brasil pode ser que a gente exija uma forma de eleição sem partidos? Ou seja, uma candidatura independente? Como já tem em alguns outros países, como os Estados Unidos, por exemplo? Não sei, eu acho que é uma crítica mais profunda, porque não é uma crítica dos partidos enquanto esse ou aquele partido. Eu acho que é uma crítica da própria ideia de representação, de democracia representativa, de que aquele jogo de cena que a gente acompanha na TV Câmara, aquilo não é uma experiência real, e que a experiência da democracia real é a experiência que as pessoas estão participando nesses pequenos projetos. Quando elas se reúnem para fazer um pequeno projeto de uma maneira horizontal, elas vivenciam uma democracia muito mais autêntica, que não tem nada a ver, uma experiência de interação comunitária horizontal, que é de natureza qualitativamente diferente do que aquele jogo de cena, de disputa de interesses que acontece no Congresso. E essa experiência que começa a se opor. Aí você fala, mas qual é o modelo? Como é que eu manejo a sociedade inteira a partir disso? E não tem, na verdade não tem um modelo. É um processo social que gera uma espécie de paradoxo e um desafio político para a nossa sociedade. Mas você está pensando isso numa geração que não é a geração que está no governo. Não é. Eu acho que a geração que está no governo de esquerda, embora ela tenha vindo do movimento social, ela é vanguardista, né? É porque ela abandonou o movimento social. Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. A minha dúvida é, ela abandonou ou sempre foi retórico? Não. Quer dizer, eu não me lembro da Marta Suplicy querendo ser outra coisa que não uma liderança no TV Mulher. Não me lembro do Lula querendo ser outra coisa, ou o Jacob Ittar. Não me lembro deles querendo ser outra coisa, senão líderes. Pessoas da igreja mesmo. Né? Não, tem o padre e tem um seminarista que está da teologia da libertação que vai comandar as ovelhas. Não me lembro deles querendo ser... O basismo deles era um basismo totalmente retórico. Eles tiravam do colete os candidatos. Olha, o PT tinha uma corrente autonomista que defendia a democracia, que era contra o PT se institucionalizar. Marileno, Marco Aurélio... Pô, mas esses caras são mais vanguardeiros do que esses caras, porra. Eu sei, só estou recapitulando. Eu só estou recapitulando. Mas sempre foram. Não, mas isso a Marilena na USP tinha uma agenda ela funcionava como uma secretária de educação, tinha uma agenda. Tinha lá, a secretária fazia uma agenda.
Eu acho que eu sei o que acontece. De certa forma, você é ganho por esse tipo de modelo. Eu nunca vi essas pessoas serem democratas. Nunca vi. Mas eu acho que eles eram democratas representativos. Eles tinham um partido menor, depois ficou um partido maior. Mas era... O Fernando Henrique falava assim, ó, o PT é um saco de gatos menor, então os gatos ficam ali. O PMDB é um saco de gato maior, os gatos ficam mais longe, se arranha menos. Mas é um saco de gatos que sempre foi... As pessoas... Olha, eu participei de um diretório do PT, que um dia eu falei assim, não, eu vou sair porque eu estou brigando com os meus amigos. Porque os caras, a gente votava na base, num diretório, 20 pessoas reunidas. Ó, então quando vocês forem na assembleia lá, no partido, quando tiver a convenção, vocês vão votar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá, então tá bom. Os caras saíam, chegavam lá, consultavam uma liderança e votavam o contrário. Depois eles voltavam e falavam assim pra gente, ó, votamos lá o que os caras pediram. Pô, mas não podia fazer isso. Mas sabe como é que é, né? A gente tem um diretório pequeno. Então, mas o que ele está falando e o que eu acho que ele tem razão nisso, é que existe uma nova geração dessa que não está nos partidos, sim, eu está acho, tentando quebrar com isso, ou pelo menos não está se sentindo representado nesse tipo mas de aquele movimento social que eu conheci lá, aquilo lá, dizer que a CUT era menos pelega que a CGC, que esses caras... Pô, esses caras eram lideranças, eu não me lembro deles... Eu acho que eles ainda pensam muito... não sei. Eu me lembro do dia que o Janazzi foi expulso do PT, só para você ter uma ideia. Né? Foi um dia, pô, trágico, os caras sacanearam mesmo, né? Pô, os caras tinham um jogo para botar ele para fora, né? É tudo muito armado, né? Tão armado quanto foi sempre. Não, mas sabe o que é? É porque esse processo ele tem muitas etapas. É que é difícil para a gente analisar no caso brasileiro, porque o nosso caso brasileiro, os movimentos sociais deram uma guinada no sentido oposto, por uma decisão política. Mas se você vê em outros contextos onde isso não aconteceu, onde o movimento social seguiu uma trajetória mais ou menos autônoma, ele começa com um discurso participacionista. Só que participacionista, ou seja, nós precisamos fazer assembleia para tudo. Esse participacionista é casado com o leninismo, com a ideia de disputar aquelas assembleias. Sim. Depois, você vê numa etapa posterior, o leninismo sendo colocado em questão. Fala, não, mas isso não é uma assembleia verdadeira. Uma assembleia verdadeira, as pessoas entram sem posições anteriores e elas entram num processo de interação aberta, franca, sem posições, não estão disputando interesses aqui. E aí você coloca em questão o leninismo, e aí você fala, não, a nossa democracia não é adversária, não estamos disputando nada. Nós estamos aqui buscando as melhores soluções para a nossa comunidade que está lutando por moradia, ou está fazendo isso, ou está fazendo aquilo. E eu tenho certeza não tenho como ter, mas eu imagino que os movimentos aqui passariam por esse processo como passaram outros. Sim. Só que eles não... Por que eles não passaram? Porque os movimentos, em determinado momento, falaram, vamos fundar um partido e vamos disputar? Mas eu tô dizendo... E não foi qualquer movimento, foram todos os movimentos. Foram todos. Mas talvez por eles não terem outra experiência que não esta. Porque, veja, eu tinha um... aqui no Brasil é isso que ele está falando. Eu tinha uns amigos que falavam assim, olha, tá legal, já fizemos muita coisa e tal, mas não se esqueça, a gente precisa esperar o Brizola voltar. Esse tipo de coisa, né? Mas não se esqueça, quer dizer, tem alguém que tem que nos dirigir. Certo. Sabe, eu não vou entrar numa conversa... e vou mudar de opinião naquela conversa. Alguém tem que me dizer até que ponto eu posso conversar, né? Esse movimento estudantil, o movimento de esquerda nosso sempre foi extremamente endurecido por isso. A gente estava falando muito da forma da internet, né? Mas tem uma outra coisa, a velocidade. A velocidade das informações e a velocidade da conversa na internet, eu acho que muda um pouco das coisas. Porque se ela é horizontal e da onde vem a horizontalidade, é um pouco difícil, né? Às vezes fica um pouco o ovo e a galinha. Mas eu acho que, especialmente a questão da velocidade da informação, a velocidade da conversa, é que influencia muito. Porque foi explosivo, né? No caso de... Nos rolezinhos a velocidade foi fundamental. Exatamente. Você sabia o que ia acontecer. Nem por quem organizou e nem por quem estava esperando. E aí que eu vejo um certo medo do governo, né? Por causa dessa velocidade, por causa desse não saber... E aí que eu vejo essa coisa do despreparo da polícia para reagir dessa forma. Então, de última hora pode ser falar assim, não, nós vamos lá fazer um protesto durante o jogo, sim... Próximo. E aí como que a polícia vai reagir isso? Porque realmente na internet pode surgir de uma hora para outra
algo desse tipo? Eu acho que é isso mais na internet que é surpreendente do que talvez a forma. Pra agora, sim, É a velocidade que é o tchan, é a coisa que vai fazer diferença. Como rápido um número grande de pessoas, como arrebata muito rápido. A notícia é muito rápido. É tudo muito Porque rápido, antes você demorava pra você ter uma notícia. Hoje em dia, lógico. a pessoa tá num movimento, ela fala assim, a polícia chegou agora. Pá, manda pro Facebook e pronto, todo mundo já sabe. Todo mundo vai pra outro canto. E isso eu acho que é a contra-reação também é muito rápida. Eu acho que isso acelera, né? Mas do mesmo jeito que você avisa, sim, o outro lado sabe. O outro sabe. lado já sabe mais rapidamente. Não necessariamente no Brasil, né? Porque no Brasil a distância de idade dá diferença no uso da internet. De idade tá bom. Eu achei que você ia falar a distância da internet de um pro outro também dá, né? Também. Quem acessa e não acessa, né? Um tá lá com 500 mega ainda, o outro tá com 120. A gente vê pelo programa aqui, né? A gente não conseguiria reproduzir esse programa em TV nenhuma. Teriam 40 funcionários e um script. Ninguém aceitaria fazer um programa aberto. Não, realmente. Mesmo nas TVs ditas... Falando nisso, deixa eu aproveitar aqui a participação. O César pergunta, ele gostaria de perguntar para você, Pablo, com que olhos você está vendo essa Copa do Mundo em si? Se você vai torcer para alguma seleção, no caso você falou que vai, né? E se há de ficar algo de substantivo para a população brasileira no pós-Copa? Ou apenas esse gosto amargo de obras superfaturadas e ele chama de inúteis, que são os estádios, por exemplo? Não, eu acho que alguns desses investimentos públicos aí, os poucos que foram feitos, vão ficar melhora de aeroporto. Eu não acho assim que é uma grande... Um gosto amargo também, eu também acho que não vai ficar um gosto amargo. Eu acho que a grande questão é como o governo, os governos, porque não é o governo federal, são os governos estaduais, aí são os 3 níveis de governo e todos os partidos políticos, né? Como é que eles vão lidar com essa mobilização social que a gente está vendo durante o período da Copa? Isso para mim é chave, isso vai ser um legado. Não é? Se os movimentos forem derrotados, isso é uma derrota da sociedade civil, não é? E a gente pode ter um péssimo legado da sociedade civil se sentir derrotada e ela sair desmobilizada. Pode ser exatamente o contrário. Eu acho que muito mais importante do que essas obras, como esse conflito, porque o que a gente vê é um desacordo entre a população e o governo. Porque mesmo que não seja a maioria, as pesquisas estão falando de alguma coisa como metade da população. Não, é algo muito significativo, muito expressivo que metade da população no país do futebol não queira a realização da Copa do Mundo. Como é que esse desacordo vai ser lidado pelas diferentes esferas de governo de uma maneira positiva para o desenvolvimento da nossa democracia? Essa, para mim, é a questão fundamental. E como fica isso também para a Olimpíadas, que vai acontecer daqui a pouco, e a gente ainda não sabe o que vai acontecer com a Olimpíada. Exatamente. Que pode ser, digamos, uma retomada desses problemas, ou pode ser um aprofundamento, vai depender muito. Eu acho que nesse momento assim está tudo muito em suspenso. Tem que esperar para ver o que acontece nas próximas semanas. Vamos combinar de fazer um próximo Hora da Coruja quando acabar a Copa do Mundo, para a gente fazer um levantamento. Não, tomara que chorar não. Ou celebrar. Vamos celebrar, pelo amor de Deus, vamos chorar não. Paulo, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Não, Paulo eu tô assustado com esse negócio. Estou assustado com essa história de você criar ilhas de autoria, ilhas não constitucionais, não, isso é um fora da Constituição, você criar ilhas, isso realmente... Isso é um perigo porque abre precedentes para outras coisas absurdas. Né? E a gente tem tribunais militares, o STF aprovou Sim, uma autorização para as pessoas civis serem jogados por tribunais militares. Que era uma coisa que quando nós trouxemos o Hélio Bicudo há 3 anos, 4 anos, no Hora da Coruja, ele anunciava isso, né? Porque estava numa disputa eleitoral, ele falou assim, eu conheço essas pessoas, eles vão fazer... Ele anunciou isso aqui no Hora da Coruja. A gente não acreditou, né? A gente não acreditou. Ele falou assim, olha, eu conheço essas pessoas de velho, ele falou, conheço as pessoas, elas vão por esse caminho. E foi, né? Foi. A gente querendo brigar pelo fim do Tribunal Militar para militares, os caras acabaram estendendo o Tribunal Militar para nós, pô. Pablo, quero agradecer muito sua participação aqui no Hora da Coruja. Vai ficar combinado, então, uma Hora da Coruja daqui a 40 dias, para a gente conversar sobre tudo o que aconteceu. Você quer deixar algum recado, falar do seu livro? Não, propaganda do livro. Eu não trouxe o meu livro, eu devia ter trazido. Né? Mas agora a gente faz. Eu sou um autor descuidado, mas tem um livro, 20 centavos, A Luta contra o Aumento.
é uma narrativa, uma tentativa de interpretação do que aconteceu em junho, mais ou menos nas linhas aqui do que a gente conversou hoje. Muito legal. Então, na próxima vez que vier a Hora da Coruja, traga, por favor. Trago o livro. Paulo Francisco? Não tem nada para falar, não. Tô só também preocupado com a Copa. Vamos ver o que acontece. Eu acho que o Brasil vai perder só por falar, tá? Eu acho que o Brasil ganha, tá? Eu acho que o Brasil ganha e a gente conversa depois sobre isso com relação às eleições. Porque eu acho que a gente vai repetir o sistema francês. O sistema de 98, que aconteceu na França. Você vai ver só. Vai ser Brasil e Argentina no final. Manifestações e depois ganhar a Copa do Mundo. Ganha contra o maior, assim, contra a estrela. No caso, quem seria o grande... A catarse nossa para ter uma catarse... Argentina. Ou Espanha ou Argentina, eu chutaria na Argentina mesmo, que eu já vou chutando com tudo, entendeu? Já que a FIFA é tão absurda assim, nesse caso de controle e de tudo mais, eu acho que ela abre precedentes também para aceitar esse tipo de negociação, do tipo, ok, final vamos colocar esses dois times e ver o que acontece. Não, agora eu tô acreditando em você, depois do que o Paulo falou, eu tô acreditando em você, quer dizer, pô, eu não tinha me tocado, não, sinceramente, eu não estava acompanhando as coisas a ponto de saber, meu Deus do céu, isso realmente é o fim da picada, né? É uma 40 anos de democracia para isso, né? 40 anos de amadurecimento democrático para isso, para entregar o ouro dessa maneira. Meu querido. Bom, pessoal, não fica tão triste assim não. Daqui a 40 dias a gente volta com esse assunto, enquanto isso vai lendo, vai pesquisando e fale com a gente na internet. Quero agradecer a participação de todos que mandaram mensagem, tá bom? Semana que vem tem mais. Tchau! O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Jr., A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!